Então, boa noite a todos. Hoje é dia 10 de setembro. Nós vamos estar começando a aula de práticas contábeis 3. E eu vou estar falando hoje para vocês, e vamos estar praticando daqui mais uns minutos, né? A parte de escrituração contábil fiscal. Então, vocês não estranhem que eu estou acompanhando aqui. Eu estou projetando aqui para vocês e estou acompanhando pelo meu celular para ver se fica bom a visualização. Bom, quando a gente fala de ECF, né, que é a escrituração contábil fiscal, nós estamos falando do SPED, né? Então, o Sistema Público de Escrituração Digital. A ECF, né, a escrituração contábil fiscal, ela nada mais é do que um dos módulos do próprio SPED, né? Então, se a gente for dar uma olhadinha, deixa eu só compartilhar rapidinho aqui para vocês. Então, aqui é o Sistema Público de Escrituração Digital. E quando a gente fala de ECF, ECD e assim por diante, nós estamos falando do SPED, né? Então, tá aqui. Professor, pode falar. uma pergunta. Toda empresa utiliza esse SPED dentro dela ou ela tem um programa específico que ela diretamente pode mandar as informações para o governo? Então, o que aconteceu? Quando o governo criou essa escrituração pública digital aí, as empresas não estavam preparadas e nem os fabricantes de software, nem nada, mas eles agiram até bem rápido, né? Porque o SPED foi sendo implantado gradativamente, não foi tudo de uma vez. Então, as exigências foram, ano a ano, foram aumentando, né? Foram sendo ampliadas, foram criando novos módulos, novas exigências e englobando mais empresas que deveriam estar apresentando, então, a escrituração contábil, escrituração fiscal, tudo através do SPED. E os programas de contabilidade, eles se modernizaram nesse sentido, né? Então, hoje em dia, o que acontece? Quando você tem um programa de contabilidade, ele vai estar sempre abrangendo a parte contábil, né, que a gente fala que é a parte societária, a parte fiscal, que é o SPED, né, nada mais é do que basicamente a parte fiscal, folha de pagamento, e alguns têm módulo de imobilizado, alguns têm algumas outras coisas, né? E aí você vai pegar o programa, você vai configurar o programa para que, a partir dos lançamentos que você executar no programa contábil, ele possa estar gerando o arquivo que você tem que mandar para o SPED. Então é isso que está acontecendo, né? Então, assim, não é necessário ter um programa específico para gerar o arquivo SPED. Na verdade, você tem que ter um programa, um software de contabilidade que faça isso. E hoje em dia, praticamente todos eles já fazem, né? Entendi, mas o que acontece? A empresa não necessariamente precisa utilizar essa plataforma para enviar as informações. Ela pode ter um programa próprio e enviar. Ou não, ela tem que estar Sim, pode sim. Ah, tá. Vai depender do que ele quer, do que o contador ou a empresa quer facilitar, né? Aí não tem problema estar utilizando a plataforma ou estar utilizando direto vamos dizer assim, um emulador, um programa que se comunica com a plataforma, né? Então tá aqui, ó, o ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Aí sempre tem aqui na página do SPED, né? O que é o ECF, certo? Explicando para vocês poderem estar conhecendo. Quase tudo no SPED está baseado em leis ou em portarias ou em alguma coisa, né? Um ato legal do governo, né? Para poder então como é que eu posso dizer, orientando o contribuinte, né? Ele vai ter o download, né? Então ele vai ter o validador do ECF, vai ter os manuais, vai ter a parte de legislação que fala para nós então sobre a parte legal, né? Então, como eu falei, ó, tem um ato declaratório, tem instrução normativa e assim por diante, né?
quase tudo se refere a alguma legislação, alguma lei propriamente dita, né? Mas para, vamos dizer assim, no aspecto de contribuição, no aspecto de arrecadação, esses atos declaratórios, essas instruções normativas, principalmente a instrução normativa da Receita Federal, ela tem força de lei. Então você tem que cumprir, porque senão vai acabar levando multa, né? E o que eu acho interessante também aqui é que todos os módulos do SPED, eles têm uma partezinha que é perguntas frequentes. Então, se você tem uma dúvida, você vai lá, verifica se a sua pergunta está ali, né? Ou então, se não tiver aquilo que você está procurando, você pode acionar o Fale Conosco, mandar sua dúvida para lá e eles respondem, né? E aí você fica sabendo o que é. É lógico que precisa tomar cuidado que, assim, algumas coisas já estão meio ultrapassadas, né? Tem você falar, tem pergunta de 2016, 2017, tal, né? Já estamos em 2020, quase 2021, né? Então é só isso que tem que tomar cuidado. Então, voltando. Na hora de fazer o compartilhamento, ele fica com historinha. Então vamos lá. Então, falando um pouquinho da escrituração contábil fiscal, ECF, é só lembrar assim, é uma obrigação acessória. Então já está dizendo para nós, olha, é obrigatório, certo? Então não basta apenas você fazer a contabilização das movimentações, né, de todas as operações na sua empresa. Você vai ter que fazer a movimentação e depois enviar o arquivo lá para o SPED para facilitar aí a Receita, né, e os órgãos fiscalizadores para estarem acompanhando o que está acontecendo, né? O SPED como um todo, né, e principalmente a escrituração contábil fiscal, tem por objetivo interligar os dados contábeis e fiscais, e no caso aqui, que se referem especificamente à apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? O ECF ele foi implantado com o intuito de substituir a DIPJ, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né? E quando foi feita essa substituição, o que aconteceu? A Receita Federal, né, o fisco, né, ele começou a receber uma quantidade maior de informações, né, informações muito mais abrangentes do que tinha na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, ok? Então, para ser gerado, né, o ECF, ele precisa seguir sempre o layout apresentado lá no manual de orientação da declaração. É lógico que assim, se você tem o seu programa de contabilidade ou até um outro programa que faça isso, né, e ele está atualizado, eles sempre vão estar acompanhando, né, os programadores, aí, as empresas que fornecem os programas, eles vão estar acompanhando essas mudanças, né, e fazendo as alterações, fazendo as atualizações no programa para você poder estar mandando corretamente, então, as informações que são necessárias, né? Então, nesse ponto aí, não tem muito que ficar preocupado, né? Porque normalmente as próprias empresas programadoras já se preocupam com isso. Um pouquinho, o pessoal está entrando. Pronto. Tá. Quem está obrigado, então, a enviar a ECF, né? Quem que é o contribuinte, né? Todas as pessoas jurídicas, né? Então a gente não pode esquecer que todas as pessoas jurídicas, inclusive as pessoas jurídicas, inclusive as que são equiparadas à pessoa jurídica, né? Deverão apresentar então a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, ok? Então isso aí começou lá atrás em 2014. É uma instrução normativa da Receita, que é a 1422, né? E essa obrigatoriedade ela só não vai ser aplicada, né, não tem essa obrigatoriedade, no caso das pessoas jurídicas optantes pelo Simples, órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, pessoas jurídicas inativas e
Aí, no caso, né, até 2015, ou seja, já foi, né, as pessoas jurídicas imunes e isentas, ok? Aí precisa só lembrar que era só até 2015. Então, mesmo as jurídicas, as imunes e isentas, têm que enviar algumas informações. Qual que é o prazo de envio? Então, a SF ela vai ser transmitida anualmente ao sistema público, né, ao SPED, até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano calendário a que se refira. Então, no caso, fechou 2020, nós vamos estar enviando as informações até o último dia útil do mês de julho de 2021. Perfeito? Software para gerar, então, essas informações, né? Então, devido à complexidade das informações, né, exigidas pela SF, é importante, né, que a pessoa jurídica possua um sistema contábil ou um software de gestão que esteja completamente adequado ao que exige o manual do SPED, né, no caso, a escrituração contábil fiscal, né. E para a transmissão para a Receita Federal, o contribuinte sempre vai precisar de um software validador da SF, que é fornecido pela própria Receita Federal. Então, você entra lá, baixa o programinha validador e aí você valida as informações antes de estar enviando, antes de estar mandando então para o SPED. Tudo bem? Quando a gente fala então de escrituração contábil digital, né, e escrituração contábil fiscal, então a ECD, ela foi instituída para fins fiscais e previdenciários. E a ECF, ela é destinada a obter informações relativas a todas as operações que possam influenciar a composição e o valor devido da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a ECF ela é específica para isso aqui. Então, eles querem saber qualquer coisa que vá alterar, né, ou agregar ou diminuir o valor devido tanto da CSLL quanto do imposto de renda pessoa jurídica, né? Tudo bem? Então, só relembrando, a SF substituiu a DIPJ, então não tem mais. Tanto as empresas optantes pelo lucro real, quanto as optantes pelo lucro presumido, além das entidades isentas ou imunes do imposto de renda e da CSL, como é o caso das ONGs, as organizações não governamentais. Então, a ECF ela é composta por 14 módulos, o que torna a sua obrigação acessória bem mais extensa e trabalhosa do que era a antiga DIPJ, a Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, né? E isso acaba reforçando a tese da necessidade de se trabalhar com um sistema contábil capaz de gerar as informações de maneira correta, porque você imagina, você ter que já tem que estar fazendo toda uma configuração no seu sistema de contabilidade, colocando uma série de informações. Depois, quando você vai fazer a SF, se você tiver que novamente alimentar um outro sistema com todas essas informações e mais algumas coisas, é trabalho dobrado, né? Então, não tem porquê. Você tem que ter um sistema que dê conta disso, né? Penalidades, né? Se você não entregar a ECF ou se você entregá-la com atraso, isso pode estar gerando uma multa, né? Pecuniária, uma multa aplicada pela Receita de até 3% do valor das transações comerciais da pessoa jurídica. Então tem que tomar bastante cuidado, por quê? Dependendo da movimentação, né, dependendo do que a pessoa jurídica está operando, transacionando, né, movimentando, é um valor significativo. Então não pode ficar bobeando, não. Qual a importância da ECF, né, Escrituração Contábil Fiscal? Ela tem uma grande importância, né, e tem um detalhe, né, o contador tem que estar atualizado com relação à legislação e às informações a serem declaradas nessa obrigação acessória, tá? Então, assim, vocês já estão entrando, já vão entrar no mercado, vamos dizer assim, né? Já com, como é que eu posso dizer? Já partindo dessa declaração. Então, assim, vocês não podem se lembrar que, não pode esquecer, né?
que tudo que a gente está passando aqui é uma noção. Eu não diria que vocês vão estar saindo daqui expert, não vão, mas assim, se você vai estar realmente atuando na área, né, se você vai estar realmente trabalhando como contador de uma empresa e assim por diante, o que você vai ter que fazer? Tá fazendo curso, tá fazendo atualizações em relação a essa e outras obrigações para poder, então, estar fazendo as declarações de forma correta, né? Fazendo toda a prestação de serviço de forma correta. Tudo bem? Eu vou estar falando com vocês agora novamente sobre o programa e a gente vai começar, então, a trabalhar um pouquinho com ele. Espera só um pouquinho que alguém está tentando acessar a sala. Pronto. Então vamos lá. Esse é o programa que nós vamos estar trabalhando, né? Pelo que vocês me falaram, acho que todo mundo já conseguiu, então, tá acessando, né? Fazendo seu cadastrinho lá e baixando o programa no seu computador. Professor, Pode falar. eu tô com o programa do Calima aberto, baixou, né, dentro do meu computador, só que na verdade ele ainda continua naquela página, não quero cadastrar agora, sim, quero acessar o Calima. Tá, eu peço para acessar o Calima, ele vai fazer download no Windows, né? Depois que ele fez o Windows, o download, ele não saiu dessa página, entendeu? Aí tem recursos, planos e ajuda. O senhor sabe algum procedimento que tem que ser feito para isso? Quando você faz o download do programa, Sim. depois você tem que instalar ele no seu computador e abrir pelo ícone que ele cria na tela. Aí você esquece lá a parte da página da internet, né? Ah, tá. Deixa eu verificar então. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar a minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha tela. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Sebastião. Boa noite. Vê se ele baixou certo o Windows ou Linux. Isso é verdade. Porque eu baixei ele aqui, né? E aí ele, na hora que eu fiz, claro, você manda executar, só que ele não tá aparecendo aqui. Esse é o problema. Ó, eu tô mostrando a tela do meu computador. Então tá aqui, ó. O íconezinho do Calima. Então, o que eu fiz? Eu baixei o programa, instalei o programa no computador e ele cria um ícone, né? Pra gente poder estar acessando. E aí, nesse ícone aí é que você vai estar colocando. Você deve ter recebido um e-mail onde vem o seu código e a sua senha. Sim, exatamente. Então, é nesse sisteminha aí que você vai estar colocando o seu código e sua senha. Perfeito. Tá bom? Tá, tô tentando abrir aqui, vou ver se eu consigo, mas todavia tô aqui olhando como que o senhor tá fazendo aí, tá? Se eu não conseguir, eu vou ver. Perfeito. E a aula está sendo gravada, qualquer problema, Ô, professor, fala. eu tive problema semana passada com a internet e eu não peguei o que tinha que fazer. Então eu tenho que baixar esse Calima, esse programa, instalar no computador, é só isso por enquanto? Então, você vai instalar no computador e nós vamos começar, hoje mesmo a gente já vai tentar começar a trabalhar um pouquinho o programa. Por quê? O objetivo é eu estar mostrando para vocês como é que nós vamos preparar o programa de contabilidade, por exemplo, para ele poder gerar as informações do SPED, certo? Entendi. Então nós temos que estar com o programa instalado, né? Eu até falei para o pessoal, se o pessoal quiser trabalhar em duplas, não tem problema, pode escolher sua dupla e trabalhar em dupla, né? Mas vai ter que fazer, né? Beleza. Obrigado, Bom? professor. Nada. Então, enquanto está carregando aqui, é só lembrar assim, quem ainda não conseguiu acessar, é só ir no Google, põe lá Calima Contábil, né? Abre a página, né? Deixa eu ver se eu estou com a página aberta aqui, eu já até mostro para vocês novamente, né? Só um instante que... Pronto,
Agora vamos compartilhar a tela. Aí, ó. Tá carregando aí, carregou para vocês. Esse aqui é a página do Calima, né? Aí você fala, mas o que eu tenho que fazer? Aí você vem aqui, você pode clicar, usar versão gratuita. Ele já vai falar, né? Olha, você já se cadastrou para usar o Calima? Então, se você ainda não se cadastrou, você tem que vir aqui, falar sim, quero acessar do Calima, né? Faz o cadastrinho bonitinho, e aí ele, depois que você fizer o cadastro, ele já te manda um e-mail com o seu código e sua senha, e você baixa o programa no seu computador. Baixou o programa, instalou ele no computador, quando chegar o código e a senha, você digita, né? Você abre o programa no computador, digita o código e senha e pode estar utilizando normalmente. Ele é gratuito. Eles só vão mandar para você aí alguns e-mails de propaganda, mas isso é normal, né? A gente já vive recebendo propaganda e tudo quanto é coisa, né? Mas pelo menos vocês vão poder estar utilizando o programa numa boa, né? A vantagem que eu vejo aqui das aulas estarem sendo online é que assim, você pode estar utilizando o programa no seu computador e depois o programa vai continuar com você. Na faculdade você tinha que usar o programa no computador da faculdade e não podia ter uma versão no seu computador, né? Então tem esse detalhe, né? É daí que ele sempre dá uma coisinha assim de... Ele começa a carregar e depois ele volta, né? Você tem que novamente acessá-lo. Pelo menos comigo acontece toda vez que eu vou acessar ele. Mas também não é nada demais. Primeira vez ele fica fazendo umas configurações, depois na segunda vez ele acessa normal. Beleza, ó. Entramos então no programa. O que eu preciso começar a orientar vocês? Vocês têm que estar tomando cuidado com o seguinte. Vocês estão vendo aqui em cima, no lado direito, na parte de cima, né? Não sei se dá para ver com a setinha aqui do mouse. Eu estou logado, né? Eu sou usuário e tudo mais. E a empresa que eu estou utilizando aqui, ela chama Empresa Teste Comércio de Relógios. Perfeito? E aí, o que vai acontecer? Sempre que vocês forem fazer um trabalho, é lógico assim, se vocês tiverem mais de uma empresa, né? Você pode estar trocando. Então, por exemplo, ó, cliquei em cima do nome da empresa. Eu tenho também aqui essa padrão. Essa padrão é a empresa que já vem instalada no programa, né? Então, o que acontece? É o modelo, vamos dizer assim, né? O próprio Calima já deixa. Então, olha lá, padrão procedimentos e serviços limitada. Mudou o nome lá em cima. Então, sempre quando vocês forem fazer alguma coisa no programa de contabilidade, lembra, depois que você criar a sua empresa, toda vez que você acessar, dá uma olhadinha para ver se você está na sua empresa mesmo. Você não está no padrão aí, que é a empresa padrão procedimentos e serviços. Perfeito? O que nós temos que começar, então, para poder estar utilizando o programa? Nós vamos vir aqui em manutenção, certo? Abriu lá a janelinha, né? Então, a parte de manutenção, essa é o módulo principal. Nós não entramos ainda em nenhum módulo, mas assim, é no módulo principal que a gente faz alguns cadastros que vão ser extremamente importantes para os demais módulos, né? Que módulos seriam esses, né? Então, a gente vem aqui em módulos. Então, é só lembrar o seguinte, ó, eu tenho módulo contábil, controle patrimonial, fiscal, folha de pagamento, honorários e protocolo. Então, a partir do momento que eu faço um cadastro, né, no módulo principal, esse cadastro vai servir para todos os demais módulos. Tudo bem? Então, o que nós temos que fazer primeiramente? Criar a empresa. Então, eu cliquei aqui, ó. Para quem não percebeu, eu vim aqui, ó. Cliquei manutenção, empresa. Tudo bem?
Peraí que alguém está tentando entrar. Manutenção empresa. E aí vem a questão, né? O que eu tenho que fazer? Eu já tenho uma empresa cadastrada aqui, que eu estou trabalhando com o pessoal de Práticas 1. E eu vou criar agora a empresa que nós vamos trabalhar com Práticas 3, que são vocês no caso. Eu venho aqui, clico em incluir. Se eu estiver indo muito rápido, então pode perguntar alguma coisa, mas assim, lembra que todos os procedimentos que eu estou fazendo aqui está sendo gravado e depois vocês podem estar assistindo novamente. Então, eu venho aqui incluir. Eu vou criar uma nova empresa. Tudo bem? Como eu falei para vocês, acho que falei aula passada, se eu não me engano, vocês têm que estar gerando um CNPJ, né? Um CNPJ válido. Nem lembro que CNPJ que eu usei ali, mas já vi. Um CNPJ válido, porque o programa ele faz duas conferências. Ele confere o CNPJ para ver se o CNPJ é válido e ele faz a conferência também de inscrição estadual. Tá? Então vocês têm que fazer uma geração, gerar dois códigos, né? Então, tanto do CNPJ quanto da inscrição estadual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês uma forma simples de vocês fazerem isso. Deixa eu só compartilhar minha tela de novo. E aí vocês acompanham comigo. Eu venho aqui. Vou estar entrando em... Não é validador, caramba. Até hoje... Não. É gerador, né, professor? Gerador, né? Hoje... Obrigado pelo lembrete. Gerador de CNPJ. Normalmente eu uso esse primeiro aqui, o 4devs, né? Porque ele gera não só o CNPJ, mas gera um monte de coisa, né? Então, eu vou entrar nele aqui, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Quando você abre a página do 4devs, você vem aqui, ele fala para você, olha, você pode gerar certidões, CNH, número de CNH, né? Isso é muito utilizado pelo pessoal da área de informática que vão construir os softwares, porque ele pode estar fazendo checagem, né? Então, ele vai lá, digita, por exemplo, um código de CNH válido, né? E aí você pode depois estar utilizando isso aí, né? Para qualquer coisa. Então, nós vamos estar fazendo aqui, ó, CNPJ, ele está aqui embaixo, né? Ele pergunta para você, gerar com pontuação ou sem pontuação, né? Sim ou não? Se você vai copiar direto do site para colocar no programa Calima, gera sem pontuação. Mas se você vai anotar isso, porque depois vocês vão estar organizando alguma coisa, vamos dizer assim, o que vocês vão me apresentar, entre aspas, é bem simples, não é uma coisa tão complexa, vamos dizer assim, como foi o trabalho de Práticas 1, é bem simplesinho mesmo, mas assim, algumas informações vocês vão estar me passando depois, só para a gente poder confirmar, conferir e assim por diante. Então, eu vou gerar um CNPJ com pontuação. Tá aqui, ó. Ele acabou de gerar para mim. Então, 26164, 133, 1000 contra 97. Só um minutinho, um segundo só. Retornando, vamos lá. Eu aconselho então vocês a anotarem o que você gerou, né? Então eu vou anotar o meu aqui para a gente poder estar trabalhando.
E nós já vamos gerar também a inscrição estadual. A inscrição estadual está um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Cliquei na inscrição estadual. Não sei se vocês perceberam aqui na parte de baixo, ó. Deixa eu até mexer um pouquinho aqui, já melhora a visualização. Ó. Gerador de inscrição estadual. Aqui, ó. Cliquei. Se você quiser, você pode gerar CPF, pode gerar RG. Então vamos supor, eu vou estar criando uma empresa fictícia, né? Mas eu não queria colocar meus dados, não tem problema nenhum. Gera um CPF, coloca, gera um RG, coloca, não tem problema nenhum. Então, quando a gente fala da inscrição estadual, ele pergunta para nós, né? Qual estado você quer gerar? Então nós vamos gerar uma inscrição estadual do estado de São Paulo, né? E eu vou gerar com pontuação também, ó. Olha lá. Gerou, então, uma inscrição estadual. Também estou anotando. Até essa etapa, tudo tranquilo, gente? Acho que não é nada complicado, né? Tranquilo. Sim. Tô tranquilo, Daniel. Beleza. Voltamos no programa, então. Eu continuei com a tela aberta aqui, né? Gerado, então, o meu CNPJ, eu venho aqui, digito. Ele pergunta para você, você quer importar os dados da Receita Federal? Opa, acho que eu digitei errado alguma coisa aqui. Um minutinho só. Tá. Você quer importar os dados da Receita Federal? Eu não aconselho a fazer. Vai puxar as informações de uma empresa que provavelmente exista, né? Porque esses números, esses programas geradores, muitas vezes eles acabam gerando algum número que já existe, de alguma pessoa, de uma empresa e assim por diante. Então, assim, não importem. Nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar colocando aqui um nome. As empresas que vocês vão criar uma empresa comercial, uma empresa limitada, e assim, pode comercializar o que vocês quiserem, não tem problema nenhum para mim, porque nós não vamos estar preocupados com essa questão de produto, ficha de controle de estoque, aquela coisa toda. A aula de práticas 3 ela é voltada mais para a parte de impostos, tributos, né, a parte fiscal. Então, assim, eu preciso estar alimentando o programa com as informações que ele necessita, né, para ele gerar corretamente os arquivos que vão ser enviados, que seriam enviados, né, que não serão, seriam enviados para o SPED. Então, por exemplo, eu vou estar criando aqui pronto, já criei o nome da minha empresa, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou copiar isso aqui para nome fantasia, ó. Não preciso nem me preocupar de... Se não quiser colocar o limitada, não põe. É obrigatório nome fantasia? Não. Nome fantasia não é obrigatório. Certo? Então, aí fica a critério de você, se quiser colocar ou não. Tudo bem? Inscrição estadual. Esse aqui é importante. Então, vamos lá. Peguei lá no programa gerador. E coloquei. Inscrição municipal. A inscrição municipal, ela é uma inscrição que, basicamente, qual que é o padrão? São 11 dígitos, tá? Aí você vai perguntar para mim, mas os programas de contabilidade, eles conferem para ver se é válido, se não é válido? Não, eles não conferem. Porque a inscrição municipal depende da prefeitura, depende da empresa que faz a parte de programação lá de software deles e tal. Então, assim, não é uma coisa padronizada a nível Brasil. O que é padronizado? O CNPJ, que é o próprio governo federal, Receita Federal que cuida disso, né? E inscrição estadual, que também, pela importância dela, né,
também é padronizado. Então, assim, inscrição municipal, eu vou contar aqui, né? Pronto, 11 dígitos. Perfeito? Sem problema nenhum. Aí, o que vai acontecer? Endereço. Eu vou estar colocando, então, o endereço. Vou colocar um CEP aqui. Eu não fiz nada, eu simplesmente fui com o tab, né? Coloquei o CEP. Se o CEP for válido, se ele existir realmente, né? Você vai com o tab passando para os próximos campos e ele já automaticamente coloca lá, olha, esse CEP é da Rua Mário Latorre, né? O que você vai ter que fazer? Completar. Completa com o número, certo? Se você quiser colocar o complemento, sala, né? Quarto andar, quinto andar, tal. Esse endereço aqui vai ser o endereço principal. Tudo bem? Salvo. E saio dessa tela. Eu já coloquei, então, o endereço. Ó. Então, percebam que ele já preencheu para mim algumas coisas que eram importantes. Se eu quiser, eu posso colocar telefone, e-mail. É lógico que assim, tem necessidade para o trabalho? Não, não tem. Então, assim, eu não vou estar colocando. Mas, assim, lembre-se que quando você estiver fazendo uma empresa real, quanto mais informação você colocar no programa, melhor para você, melhor para o cliente. Perfeito? Por quê? Aqui são os contatos, né? Então, você precisa sempre lembrar. Para que eu tenho que estar alimentando isso? Quando você prepara e gera as informações, não só para o SPED, mas para tudo que é necessário, né? As obrigações acessórias, por exemplo, você tem que ter quem é o contato da empresa. Normalmente você tem que colocar quem é o responsável pelas informações, né? Então, nada melhor do que você colocar essas pessoas como contato principal. Então, contato, telefone, e-mails, né? É interessante estar sempre colocando. Sempre é interessante você colocar, por exemplo, quem é o responsável perante a Receita Federal pelo CNPJ da empresa. Tem que ter um responsável. Então, esse aí é um contato importante. O contador, a contadora da empresa, diretor administrativo, diretor financeiro, diretor sei lá o quê, enfim, as pessoas que são, que representam a empresa. Então, esses contatos são bem importantes. Perfeito? Passei agora para a segunda aba, dados complementares. Certo? Então, o que vai acontecer? Ele pergunta para nós assim, tipo de empresa. O que é a sua empresa? Ela é uma indústria, comércio, prestação de serviço, pessoa física, terceiro setor, produtor rural, atividade imobiliária, construtora, microempreendedor, né, MEI, empresa de grande porte, é uma personalidade anônima, ou seja, não é nada disso aqui, é uma outra coisa, né? Aí vocês vão falar, mas o que pode ser uma outra coisa? Um consórcio, uma joint venture, por exemplo, é uma personalidade que não é muito comum, né? Mas que existe. Então nós vamos vir aqui e vamos colocar aqui comércio. Nossa empresa é uma empresa comercial. Tributação. Nós vamos trabalhar pelo lucro presumido. Tudo bem? Incidência tributária, né? Nós vamos trabalhar não cumulativo e cumulativo. Para a parte de apropriação de créditos, nós vamos trabalhar com apropriação direta. Tipo de constituição. Alíquota básica. Certo? Qualificação da pessoa jurídica. Então aqui ele fala para nós, olha, essa pessoa jurídica é componente do sistema financeiro? Ela é uma pessoa jurídica em geral?
ela é uma sociedade seguradora, de capitalização, não sei o que lá, né? Também são outras formas que quase sempre fazem parte do sistema financeiro. Para nós, ela é uma pessoa jurídica em geral. Certo? Aqui, natureza jurídica. Então, nós vamos procurar aqui. Percebam que aqui é semelhante àquela classificação do imposto de renda. Não sei se vocês lembram quando a gente faz a declaração pessoa jurídica, né? Ou pessoa física, desculpa. Você fala assim, quem é o empregador? Aí você tem que verificar qual a natureza jurídica do empregador, aquela coisa toda, né? Então, olha, estou passando aqui, não vou ficar lendo todos eles, né? Estou passando, ó, empresa pública, sociedade de economia mista, sociedade anônima aberta, fechada. Aí vem aqui, ó, sociedade empresária limitada. A nossa empresa, que nem eu falei para vocês há alguns minutos atrás, nós vamos criá-la como sendo um comércio e sendo limitada, né? Então, é o 206.2. Ok? Aí vem aquela questão, mas professor, por que limitada, né? Vamos só fazer um comentário rápido. No Brasil, a maior parte das empresas brasileiras, uma grande proporção, não vou dizer exatamente em porcentagem quanto seria, mas a maior parte, são empresas limitadas. Então, o que é isso aqui? No caso de sociedade, né? Porque precisa lembrar assim, se for MEI é microempreendedor individual, uma pessoa. Mas se a gente estiver falando de sociedade, quase sempre quando vai criar novas sociedades, né, mais de uma pessoa se juntando para constituir uma empresa, se opta pela sociedade limitada. Por quê? A denominação, quando a gente fala limitada, é sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Perfeito? Esse é o nome da personalidade jurídica, da natureza jurídica, né? Quando você fala limitada, você está falando, é uma sociedade por cotas, então não é por ações, senão seria uma SA, né? Então, sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Então, já está dizendo para nós. O que é essa responsabilidade limitada? Os sócios estão limitados, a responsabilidade deles está sempre limitada ao total do capital social dessa empresa. Perfeito? Então, o que acontece? Isso quer dizer para nós que, juridicamente, se a empresa não conseguir arcar com todas as suas dívidas, vamos dizer assim, né? E for protestada, for solicitada a sua falência, os sócios respondem com o valor total do capital. Então, vamos supor, olha, a empresa tinha um capital de 10 mil reais, tá? Tinha 2 sócios, cada um investiu 5 mil, total 10 mil, e a empresa acabou falindo, só que as dívidas da empresa estavam aí na casa de 100 mil reais. A empresa vai tentar pegar todos os bens e direitos que ela tem, transformar em dinheiro, né? Vender, fazer tudo que for necessário para tentar quitar as dívidas. Mesmo assim, se não for possível com o ativo, né? Todos os bens e direitos, quitar suas dívidas, os sócios são obrigados a colocar mais 10 mil reais para tentar quitar as dívidas. Até 10 mil reais. Por quê? Porque é o valor total do capital registrado dessa empresa. Por isso que a gente fala que é uma responsabilidade limitada. Qual que é o limite? O valor total do capital da empresa. Tudo bem? Então, é esse o grande lance de você optar por ser uma empresa limitada ou não ser, né? Quando a gente fala isso, a gente pensa assim, tem grandes empresas no mercado aí, na nossa economia, né, no Brasil, até mesmo na parte de sistema financeiro nacional, que elas não são sociedade anônima. Então, as empresas que não têm a obrigatoriedade de serem sociedade anônima, muitas delas são limitadas. Aí você tem que pensar assim, qual a diferença de uma empresa limitada
para uma SA. A empresa limitada, o limite das obrigações da empresa, né? Se for necessário para pagamento de dívidas, quitação de dívidas e assim por diante, é o valor total do capital registrado. E no caso de uma sociedade anônima? A sociedade anônima já é diferente. Os sócios respondem pelas dívidas de forma subsidiária, ou seja, não é só a empresa que arca com as dívidas. Os sócios também vão ter que arcar, nem que seja com patrimônio próprio. Então, olha, vende um apartamento, vende a casa, vende terreno e paga as dívidas da empresa, né? É o que diferencia uma empresa da outra. Tudo bem? Início da prestação de serviços contábeis. Nós vamos começar hoje, então, 10/9/2020. Uma data boa, né? Data da aula. Data de início de prestação dos serviços administrativos. Então, vamos lá, 10/9/2020. Então, precisa lembrar assim, se perguntar em mais algum lugar, quando essa empresa foi criada, registrada, pode colocar todas essas perguntas de data, 10/9. Tudo bem? Aí vem um outro detalhe, né? Quem é o responsável? Quando você põe a sua setinha em cima da lupa, ele já fala para você, diretor responsável da empresa. Aí é aquela questão, quem é o sócio que responde pelo CNPJ da empresa perante a Receita Federal? Então vamos clicar aqui na lupa, ó. Ele vem para você criar, né? Para você, vamos dizer assim, colocar quem é essa pessoa. Eu vou fazer uma consulta, porque acho que aqui eu já tenho alguma coisa lá. Então, o que acontece? Eu vou incluir, depois eu tiro alguns aqui, né? Que já tem, só eu já estou 2 vezes aqui, né? Então, quando eu coloco incluir, o que vai acontecer? Primeiro, nome completo, tá? Segundo, nacionalidade. Então, você tem que procurar aqui, brasileiro, né? Passou. Estado civil. Casado, divorciado, marital, separado, solteiro, viúvo. Então, pode escolher o que você quiser aqui e colocar, tá? Tipo. Então, o que você é na empresa? Você é um administrador? É administrador de grupo? É um administrador judicial gestor, né? Você é contador da empresa? Conselheiro da empresa? Cooperado? Diretor? Vocês serão diretores. Ok? E aqui ele pergunta para você, qual o seu cargo? Então você pode colocar, eu sou diretor-geral, sou diretor administrativo, diretor financeiro, escolha um cargo bonito aí e coloca. Tudo bem? Aí vem as informações pessoais. Então, o RG, que nem eu falei para vocês. Professor, eu não quero colocar os meus dados pessoais. Vai lá no gerador, gera um RG, gera um CPF e vem aqui e coloca o RG e o CPF que você gerou lá no programa gerador. Não esquece de colocar o órgão emissor, né? Se o seu RG é de São Paulo, então é SSP, SP. Serviço de Segurança Pública, Estado de São Paulo. Tudo bem? Aqui, o que nós precisamos colocar? Um telefone. Pode criar um telefone, você vai lá, faz aí um número qualquer, né? Pronto. Cria um telefone. Data de nascimento, aí fica a critério de vocês. Se quer colocar a data de nascimento de vocês, põe. Se não quiser, inventa uma data de nascimento. Só não deixem vocês ficarem menor de idade, tudo bem? Pode inventar a data de nascimento se vocês quiserem. Coloca um e-mail. Então, pronto. Aí ele vai perguntar para você, qual o seu CEP, né? Porque nós estamos falando agora dos diretores, das pessoas que constituem a empresa. Então,
ponho um CEP que exista, né? Pelo menos. Eu vou colocar a mesma coisa da empresa aqui, ó. Antes que ele reclame. Eu acho que ele vai reclamar porque eu não coloquei RG e CPF, quer ver? Olha lá. Se vocês não colocarem, o que ele vai dizer para vocês? Olha, existem informações inválidas. Verifique os campos indicados abaixo, né, CPF ou CNPJ, né, que ele deve ser preenchido. Tudo bem? Ele vai estar exigindo isso aí para vocês poderem validar. Então, o que eu quero perguntar para vocês? Essa tela aí da manutenção do responsável, tudo belezinha? Sim. Sim, ok, professor. Ok. Facílimo de preencher, não tem nada assim fora do comum, né? Não tem nada fora do comum. Então eu não vou completar esse aqui. Eu vou pegar um que eu já tenho aqui pronto, né? Ó, eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Cliquei nele. Venho aqui e coloco OK. Porque, só lembrando, nós estamos cadastrando isso porque são ainda as informações da empresa. A empresa está perguntando para nós quem é o responsável pelo CPF, que é o CPF que eu gerei lá no gerador do CPF, e o meu nome. Aí, de novo, ele vem aqui e pergunta para você, quem é o contador da empresa? Olha que coisa importante, né? O contador sempre é lembrado, né? Então, da mesma forma, olha, quando você abre aqui, clica no incluir, a mesma tela de manutenção do responsável serve para criar o diretor ou o sócio, né? E para criar o contador. Então, o que acontece aqui? Quem vai trabalhar em dupla, quem vai fazer duplinha aí para fazer os trabalhos, põe um como diretor e a outra pessoa como contador ou contadora. Combinado? Mesma coisa, vem todas as informações que eu acabei de mencionar anteriormente, né? Que é sobre o sócio, diretor, responsável, sei lá, né? É a mesma coisa. Vocês têm que estar providenciando essas informações aqui. Como eu já tenho também cadastrado, eu venho aqui e pego um dos meus cadastros aqui, ó. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui e coloco OK. Olha lá, ó. Então, aqui eu já tenho, né, o responsável da empresa e o contador da empresa. Professor, só uma pergunta. Pode perguntar. Aqui na parte do cadastro do contador tem o número do conselho e depois tem a data de validade do CRC. Naquele gerador, a gente consegue gerar CRC também? Uma pergunta interessante. Você sabe que eu não olhei isso? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não. Eu vou passar para vocês um número de CRC. Só um segundinho. Estou com tanta aba aberta aqui que eu estou até meio perdido já. Mais um minutinho eu já me encontro novamente. Já achei. Peraí.
Vamos lá. Eu vou estar compartilhando aqui o número com vocês. Vai ficar gravado. Eu falo sempre, né, que se não tiver alguma coisa para anotar, fica gravado na aula. Aí, quem já fez prática Zoom comigo vai lembrar que nós já utilizamos esse número aqui em prática Zoom. Então, ele está aqui, ó. Registro no Conselho Regional de Contabilidade CRC, sob número 1SP001000, tá? Esse é um número válido, só que assim, é o número do CRC de um contador já falecido do nosso CRC, né? Ele é o primeiro contador registrado no Conselho, fundador do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, né? E ele recebeu o CRC número 1. A gente fala 1000 porque os outros dígitos seriam tipo um controle, mas ele é o primeiro CRC. Então vocês podem estar utilizando esse aí, porque para nós é só para efeito de trabalho, né? Não tem nada assim de... Ninguém vai utilizar esse número, até porque se você utilizar esse número aí, você já vai preso rapidinho, né? Porque como é um número muito antigo, né? E o pessoal já até conhece ele, já sabe que a pessoa que é o portador dele, ou era, né? Já não está mais nesse planeta, né? Então, só serve mesmo para utilizar para trabalho. Tudo bem? Tranquilo isso aí? Ou tem mais alguma dúvida? Tranquilo, professor. Perfeito, então. Professor, todos nós podemos usar? Pode, todo mundo. Vai usar o mesmo número de contador aí, do CRC, Perfeito. Tá bom, então. tá? Que nem eu falei, como nós estamos fazendo só para efeito de trabalho, né? Nós vamos estar, todo mundo vai estar utilizando o mesmo CRC. Voltando então lá no... Professor, Oi, pode só uma perguntar. dúvida. Eu preciso criar uma inscrição estadual e uma inscrição municipal mesmo, né? Eu não posso deixar em branco. A municipal eu acho que o programa não reclama, mas a estadual, se você não colocar, ele vai reclamar. Ué, Ele não vai... eu não coloquei não e eu consegui abrir a empresa. Eu abri na aula passada, inclusive. Então, mas quando você for preparar as coisas para poder gerar o programa, as informações para o SPED, ele já Entendi. vai dar inconsistência. Ah, tá. Beleza, então. Vou criar um aqui. Legal, professor. Pode até deixar ela desse jeito, que daí quando apitar é um erro que a gente vai poder corrigir. Também. Ué, Exatamente. aí o Sebastião fala isso, mas não errando na empresa dele não tem problema, né? Verdade. Ô, Não, eu falo porque é professor, um erro para a gente conseguir identificar no SPED e corrigir, né? Entendi. Quem tá... professor, Ó, pode falar. o responsável e o contador, ele pode ser a mesma pessoa? Olha, se você vai fazer o trabalho sozinho, né? Que nem eu falei que eu deixei vocês à vontade para escolher se quer fazer em duplo ou não, pode, não tem problema nenhum. E na Agora, vida real? n- você ser o diretor e ser o contador? Contador. Pode também, pode. Você também? Pode. Se for pensar, eu não sou sócio, eu sou diretor de uma autarquia. Então, assim, eu posso ser o diretor e posso ser o contador, se for por uma necessidade. Então, assim, não tem proibição. Desde que você consiga dar conta de tudo isso aí, pode, não tem problema não. Entendi. Beleza? Professor, Tô não vai ter pass... nenhuma cláusula no SPED que dê conflito, porque quando eu pedir informações do diretor para assinar, de repente, um campo específico que tem que código do diretor e aí ser o do contador não vai dar conflito? Eu acredito que não, mas assim, se vocês quiserem dar uma fuçada aí, dar uma gugada aí na internet para dar uma verificada nisso aí, aproveita. Nós estamos ainda começando a preparar as coisas para a geração dos arquivos, né? Beleza, vamos deixar Dá rolar uma então. fuçada aí para ver o que acontece. Ok. Estou mudando a aba aqui, ó. Eu estou em registro da empresa, beleza? Ó. Aí o que vai acontecer aqui? Essa empresa, ela possui registro na junta comercial. A gente precisa registrá-la na junta comercial. Eu vou colocar aqui, olha, eu vou colocar no livro 1, órgão de registro, né? Opa.
Então vamos fazer o seguinte, já que ele está com coisinha, vamos colocar a abreviatura. Pronto. Então, Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUSESP. Pronto. Perfeito? Que data? Vamos colocar a data de hoje, ó. Aí vem uma coisa interessante. KNAI. Vocês já escolheram um KNAI? Vocês já pesquisaram um KNAI? Não, professor. Ainda não? Então, nós vamos precisar que vocês deem uma procurada aí. Agora que vocês, eu espero pelo menos, né, que vocês já tenham uma noção, porque assim, o que acontece, né? O KNAI é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E aí vem um ponto muito delicado, né? Que nem o Sebastião acabou de falar. Ah, mas não vai dar uma inconsistência na hora de gerar as informações? Se você fizer alguma coisa errada nesse passo aqui, pode gerar inconsistência lá na frente. Por quê? O SPED, o ECF, né, a Escrituração Contábil Fiscal e o próprio Sistema Público de Escrituração Digital, ele vai estar verificando qual a sua atividade econômica ou qual a atividade econômica da sua empresa. Com base nisso, ele vai poder verificar, conferir, por exemplo, se nós falamos, ó, nós vamos trabalhar com lucro presumido. Perfeito. A sua atividade econômica, ele vai, como a gente fala, cruzar as informações para ver se está tudo em ordem. Então, é interessante que vocês procurem uma atividade econômica, né, no KNAI. Deixa eu até aproveitar, eu estou falando e esqueci de compartilhar, peraí. Às vezes eu falo para vocês, né? Ah, estão vendo aí? Agora, como eu estou olhando no meu celular, né? Eu falei, não estou vendo nada. Então, eu estou aqui no Google, ó. Eu vim aqui, KNAI, certo? Eu vou procurar aqui, né? Atividades econômicas na KNAI, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E aí, ele vai dizer para nós, olha, busca por uma palavra-chave, né? Eu já procurei aqui relógio, por exemplo, né? Então, ele vai falar para você aqui, né? Qual é o mecanismo de busca, como é que funciona essa sintaxe de busca dentro do próprio site do IBGE e assim por diante, né? Eu dou uma outra dica para vocês. Então, de novo aqui, ó. Erro de tecla. Você escolha qual é a atividade. Então, assim, olha, eu vou trabalhar comércio de relógio. Perfeito? Aí eu vou e fico. Opa, olha aqui, ó. Acho que dá para vocês enxergarem aí, né? O KNAI 4783, ele é comércio varejista de artigos de relojaria. Tá? Eu estou dando uma verificada aqui, ó. Professor, posso falar um pouquinho? Oi, pode. Eu vou ter que me ausentar da aula, porque Sim. a minha filha mais velha confirmou que está com corona, né? Com Covid-19. Ah, sei. E aí eu tenho que tomar uns procedimentos aqui, por questão de segurança até para nós, eu, minha filha mais nova e minha esposa. E eu tenho que ir no mercado e na farmácia comprar uns negócios assim, uns remédios urgentes. Eu vou ter que me ausentar, tudo bem? Tudo bem, não tem problema não. Depois, como eu falei, você procura lá no YouTube e vai estar lá o restante da aula. Tá, me perdoa, mas agora eu tô super preocupado, né? Porque ela tá com o vírus e o vírus tá em desenvolvimento, ou seja, ela tá com ele, ela não tem nenhum, ela é assintomática, ela não tá com sintomas, mas, segundo o médico que pegou o exame dela, falou que esse vírus ele ainda não se manifestou, mas ele pode se manifestar durante esses dias. Então a gente já vai tomar os procedimentos que ele mandou tomar para evitar que ele venha progredir, entendeu? E sim eliminar ele agora no começo, tá?
E também passar para vocês, né? Tem que tomar bastante cuidado aí. E eu não sou nenhum meninão para ficar pegando essas coisas, não. Aliás, não tem idade para isso, né? Não tem. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo e vocês vão superar tudo isso. Tá bom, então eu estou me ausentando justamente por esse motivo, tá? Eu vou sair, mas o senhor tá ciente, tá bom? Obrigado. Tranquilo. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, fica com Deus. Amém, senhor também. Tchau. Então, só retomando, às vezes é mais fácil você procurar direto no Google, por exemplo, ó, comércio de pneus. Olha lá, comércio a varejo de pneumáticos, câmeras de ar, né? Então, o KNAI é o 4530-705, perfeito? Ou, por exemplo, se você falar para mim, professor, eu vou é bom a gente padronizar, vamos fazer todo mundo varejista, né? Vamos pegar aqui mercadorias em geral, né? Olha lá, ó. Comércio varejista de mercadorias em geral, 4712-1/00. Ok? Então, escolham qual é o comércio que vocês vão estar trabalhando, o que vocês querem comercializar. Vai ser varejo, não vai ser atacado. Aí você vem aqui no Google e pesquisa o KNAI. Então, comércio, KNAI varejista, por exemplo, de alimentos. Olha que bonito. Olha lá. Comércio varejista de produtos alimentícios, né? Em geral ou especializado. Então, uma coisa mais genérica, né? O 4729-6/99. Beleza? Entenderam o que vocês vão ter que fazer, então, buscar a informação? Sim. Beleza. Não esqueçam de escolher o que vocês querem primeiro para depois ir pesquisar o KNAI, né? Não fica pesquisando, depois não sabe o que quer comercializar, então escolha primeiro o comércio e depois vocês vão lá procurar qual KNAI que vocês vão estar utilizando. Voltei aqui de novo na tela do Calima, né? Eu vou pegar então o meu KNAI aqui que eu já tinha pesquisado, né? Prontinho, ó lá. Eu peguei o código principal e o desmembramento. Ok? Todo mundo percebeu aqui, ó, código principal, KNAI, e o desmembramento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada aqui, que tá tranquilinho. Passei para a próxima aba, né? Aí nós vamos estar falando do E-Social e do EFD Reinf. Novamente, né? Só para a gente poder se situar, né? Quem não está muito habituado com todas essas nomenclaturas, né? Aqui, né? Então, EFD Reinf é essa parte aqui, ó, do SPED, né? É a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Tá? Ele faz parte também do SPED, né? E o E-Social bem tá aqui, ó. E-Social, ó. Olha que beleza, né? Então, é a parte de escrituração, é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. É atrelado à questão de folha de pagamento, mas também é necessário você estar informando lá no programa, né? Então, o governo acabou unificando, o E-Social era para ser algo distinto, né, separado, mas como eles viram algumas informações são compartilhadas, né? Ou seja, você precisa informar a Receita, e agora a Receita ela é a que cuida da Previdência também, por conta geral. Então,
já está tudo unificado aqui no SPED. Ok? Que nem eu falei, deixa sempre a página do SPED aberta aí ou disponível. Se tiver alguma, já vai lá e consulta, já verifica, esclarece. Desculpa, me deu soluço, gente. Já esclarece então o que precisa. Opa. Aí eu venho a classificação tributária. Aí o que vai acontecer? Novamente nós vamos estar informando aqui então qual a nossa classificação tributária. Olha lá, ó. Pessoas jurídicas em geral. Então vocês percebem que existe uma série de classificações, não é a mesma coisa que nós fizemos lá atrás, né? Primeiro ele vem falar para você assim, olha, você está no Simples, Regime de Tributação Simples Nacional? Não é o nosso caso. Nós somos MEI? Também não. Agroindústria, produtor rural, consórcio, órgão gestor, daí vem lá, né? Associação, banco, sindicato, pessoa física, né? Seguridade especial, missão diplomática, empresa de que trata o decreto tal, entidade beneficente, órgão federativo, né? Seria algum órgão público? Não. Nós somos pessoa jurídica em geral. Tudo bem? Contribuição previdenciária patronal. Uma pergunta, é integralmente substituída ou é parcialmente substituída? No caso de você poder fazer compensação, nós somos integralmente substituída. Vou colocar um percentual aqui, mas precisa lembrar sempre o seguinte, de acordo com a sua empresa, você tem que verificar, você tem a alíquota base do INSS, né? A alíquota patronal. Aí você vai ter que ver, tem mais contribuído junto do INSS, tem mais algumas coisas que vão agregando. Então, nunca dá a alíquota base, que é 20%. Ela sempre vai dar um fator maior, né? Então, eu vou colocar aqui que a nossa contribuição é de 23,5%. Vocês podem... 23,5%. Ok? Nós passamos por tudo, dados principais, dados complementares, registro da empresa e o edital. Então vem aqui e vou salvar. Opa! Ele falou para mim aqui, ó, data de início da atividade. Então vamos lá, colocar a data de início, que é 10/9/2020. Perfeito. Então, percebam que assim, se vocês tentarem fazer ou salvar a sua empresa aí no seu computador e ele der alguma mensagem, vai verificar o que você esqueceu de colocar. Então, salvando, olha lá, ele já está conseguindo fazer o processo. Né? Utilizar o processo de configuração de sua empresa a partir das melhores práticas, Atenção, as configurações automáticas não substituem a importância e o dever da conferência por parte do contador das alíquotas e valores gerados como padrão, devido à natureza e particularidades inerentes a cada empresa, né? E aí ele fala para nós, olha, é comércio e a sua tributação realmente é lucro presumido? Se tiver tudo ok, você vem aqui e ok. Perfeito. Eu vou fechar a de manutenção. E aí, nós temos aqui, ó, práticas contábeis 3, comércio contábil limitada. Beleza? E, o primeiro passo, o passo mais importante para nós fazermos, então, esse trabalho de estar manuseando o programa e também de estar conseguindo fazer, gerar as informações para o SPED, e aí vai desmembrar em ECF, REINF e assim por diante, é essa parte de cadastro. Então eu pergunto para vocês,
Todo mundo conseguiu entender o passo a passo até aqui? Entendemos. Entendi. Sim, professor. Sim. Sim, professor. Estou só corrigindo os que apitou aqui. Meu apitou um monte aqui. É o que eu falei, né? Vocês Professor. têm que lembrar. Pode falar. Desculpa, a única dúvida que eu fiquei, que eu olhei no seu, no registro da empresa, o senhor colocou o que no órgão de registro? Vamos lá, ó. Eu vou clicar na minha empresa, vou colocar alterar, como se eu fosse Na fazer parte uma do alteração. Registro da empresa. Beleza, olha lá. Ah, tá. O que você estava com dúvida? Órgão de registro? E o senhor colocou que a empresa possui registro na junta comercial e é JUSESP. Isso. Porque precisa lembrar o Tá bom, seguinte, era normalmente empresa comercial, e ainda mais com personalidade limitada, ela é registrada na junta comercial, né? Comércio comercial. Então, junta comercial. Aham. Tá bom? Tá. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida com relação a essa primeira etapa? Não, tô tranquilo. Professor, a minha dificuldade é que o Calima, eu fiz o Ah. cadastro e agora eu não consigo entrar. E não deixa, eu ponho para recuperar a senha, vem o mesmo usuário e senha, mesmo assim não consigo entrar. Tô tendo Pergunta, que você fez fazer o cadastro de quando? novo. Já tem uns Quando 3, você 4 fez? dias. Sério? Nossa, normalmente você faz o cadastro, depois de 1 hora, vamos dizer assim, ele já libera e tá tudo normal. Não, meu demorou 2 minutos. Não, no dia eu consegui acessar, tranquilo, já deixei preparado para aula. Aí hoje eu Depois você não... não consegui acessar mais hoje. Que estranho. Aí eu pus lá para recuperar a senha e tudo, já recebi o e-mail para recuperar, vem o mesmo usuário e senha, eu coloco, ele dá a mesma informação, senha ou usuário inválido. Você não pode tentar reinstalar o programa? De repente... É o que eu tô fazendo, está demorando bastante, mas eu tô desinstalando e tentando instalar de novo, porque cadastrar de novo não deixou. Ah, então, tá vendo? Talvez reinstalando o programa, quando você colocar o seu código e senha, ele vai deixar acessar. E aí, galera, o que mais vocês têm de dúvida aí? Nenhuma dúvida? Todo mundo tá assim, de boa? Só tá faltando terminar o curso e te dar o CRC para começar a trabalhar? Não, calma aí. Ah, ninguém tem Tô dúvida? gerando, tô corrigindo os erros aqui. Beleza. Não, Já se pintou. for fácil assim, como abrir o cadastro, tá ótimo. Então, mas assim, vamos dizer assim, nós temos que começar a desmistificar algumas coisas. Então, assim, não vou dizer para vocês que sejam bem facinho, não é. Mas, assim, o contador, ele tem que estar preparado para isso, porque, assim, trabalhar com software de contabilidade, fazer lançamento, preparar as obrigações acessórias, enviar, conferir, é a nossa vida. Vocês estão estudando para lá na frente estar fazendo tudo isso, né? Inclusive, eu lamento informá-los, né, que se o nosso excelentíssimo presidente da República conseguir passar a reforma lá da administração pública no Congresso, nem concurso público vai ser tão vantajoso mais daqui para frente, né? Porque vai acabar a estabilidade, vai acabar uma série de benefícios, vai acabar um monte de coisa, né? Então, eu diria que até a parte de concurso público, que antigamente era uma coisa muito almejada, né? Talvez não seja mais daqui para frente, mas enfim, né? Vamos voltar à vida de contador, né? Acabar com tributo já não acaba, né? Não, pelo contrário, eles vão criar mais, né? Uhum. Bom, feito isso aí, o que vai acontecer? Nós temos que vir agora para... Não é aqui. Eu estou já... Feito isso aqui, nós temos que verificar o seguinte. Eu só vou... Eu vou passar por práticas 3 que eu acabei de criar, né? Pronto. Então, aqui eu já acabei de criar. Se você, no seu computador, você criou mais de uma empresa, então lembre-se, né?
clica naquela empresa que está mais completinha, que tem mais informações, para não tem problema, né? E aí nós vamos vir aqui, né? Passar fiscal, ok, ó. Vim no fiscal, cliquei. Não dá para perceber muita mudança, é só lembrar que você tem que olhar aqui em cima, né? Para ver então qual módulo que nós estamos trabalhando. No caso aqui, ó, o módulo fiscal. Perfeito? Aí nós vamos aqui, ó, manutenção de novo. Opa! Percebam que já mudou, né? Nós estamos agora no módulo fiscal. E o que vai acontecer? Aqui nós vamos estar trabalhando você está comprando mercadoria, você está comprando matéria-prima, você contratou um serviço para sua empresa, então você vai ter que pagar as vendas das mercadorias, as vendas do seu produto, ou se você fez exportação, né, que nem está aqui, né, uma venda para o exterior. Se você prestou serviço de alguma forma, né, então também dá para você lançar tudo por aqui. Perfeito? É lógico que precisa lembrar o seguinte, né? Esse programa, como ele é integrado, quando você faz esse tipo de lançamento aqui no módulo fiscal, ele já reflete no módulo contábil, viu? Não precisa voltar lá no módulo contábil e fazer o lançamento de novo. Falar, eu fiz a compra, agora tem que fazer... Não. Fez aqui, ele já está refletindo lá no módulo contábil. Perfeito? Aqui também tem a questão dos grupos, né? Produto, tipo de produto, movimentação interna, serviço, né? Se a gente clicar aqui, ó, manutenção, eles puxam umas propagandinhas, é só fechar. Manutenção de grupo de produtos, ó, consulta, tá? Nós vamos trabalhar com a empresa prática, eu no meu caso, né? A empresa que eu criei aqui, ok? Manutenção de código, grupo de produtos. Descrição. Deixa eu clicar aqui, acho que não é isso que eu queria, não. Gente, deixa eu só fechar um pouco isso aqui, que eu acho que eu me antecipei um pouquinho. Volta um pouco. Eu vou corrigir os apitos aqui. Não, pode ir no qualquer coisa que eu não falei. Se você perder alguma coisa, depois você volta lá e pega na gravação, se for o caso, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Eu perdi onde que está o plano de contas dessa... Aham. Sim. A gente vai ter que voltar no módulo principal de novo. Desculpa, acho que eu pulei uma etapa. Voltei no módulo principal. Ó. O que acontece aqui? Configurações. Preferência do usuário e tal. Eu preciso só recapitular uma coisinha que é aqui. Vou no módulo contábil agora. Espera aí. Lançamento, grupo, plano de contas. Beleza, está aqui. Plano de contas. Estou pegando o plano de contas referencial. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Voltando. Então, antes de passar para o módulo fiscal, a gente tem que estar no módulo contábil. Opa. Vou até fechar de novo. Ó. Eu passei para o módulo contábil. E aí eu vim aqui manutenção, plano de contas referencial. Aí ele vem aqui para mim e mostra, né? Olha, eu estou aqui com o campo, né? Eu posso organizar por conta analítica, por conta, por código de instituição, por descrição e assim por diante. Eu vou deixar mesmo na analítica. E aí ele vem falar para nós assim, olha, você quer o padrão Receita Federal para lucro presumido? Então precisa lembrar o seguinte, as nossas empresas
empresas, elas estão com tributação de lucro presumido, não é isso? Então, vamos dar uma examinada aqui na lupa, ó. Eu acho que não tem nada. Ah, tem. Beleza. Aí ele vem mostrar para nós. Eu cliquei em consultar, ele está mostrando para nós, olha. A Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal, ela mostra para nós lá, ó. Ela tem o plano para lucro real, pessoa jurídica em geral, lucro real para financeiras, lucro real seguradoras ou entidades abertas, né? Aí ele tem o lucro presumido. Seria um plano de contas que seja compatível com as exigências da Receita Federal e que seja compatível com a tributação que nós cadastramos a empresa. Então, percebam aqui que quando você consulta a de contas, né, referenciado da Receita Federal, ele, além desse que eu já mencionei, ele também fala, olha, ele tem um plano de conta para empresas imunes e isentas em geral, empresas imunes e isentas, associação de poupança e empréstimo, imunes e isentas, entidades abertas de previdência complementar, são sem fins lucrativos, imunes e isentas, entidades fechadas de previdência complementar, e imunes e isentas, partidos políticos. Então, quando você for fazer essa configuração, você precisa sempre lembrar qual a forma de tributação que você cadastrou a sua empresa. Lucro real, lucro presumido, ou ela é uma empresa imune e isenta. Perfeito? Então, precisa verificar, no caso de ser imune ou isenta, né, qual é a legislação, que tipo de empresas são imunes ou isentas, para você poder, então, fazer essa classificação. No nosso caso, está aqui, ó. Nós vamos estar colocando o lucro presumido, clicando OK, tá? E ele vai falar para você assim, você vai fazer a comparação com o seu plano de contas, né? Agora me fugiu como é que faz a comparação, peraí. Não, aqui é para incluir. Ah, tá. Ele vai mostrar para nós aqui, tentar dar uma esticadinha nele. Ele vai mostrar para nós aqui o que tem nesse plano de contas, né? Que é tão característico, né? Então, vai mostrar uma série de contas de receita, ó, receita. Nós estamos falando de tributação, então ele vai trabalhar mais a parte de receitas e despesas, né? Receita, custo e despesa. Aí ele vai falar das deduções da receita bruta, então vale até a gente estar dando uma relembrada, né? O plano de contas, neste caso aqui, ele está seguindo ele parte da receita bruta, aí vem as deduções sobre receita bruta, né, que seriam os impostos dedutíveis. Aí ele chega em custo, né, custo dos bens e serviços, está aqui, ó. Aí ele vai falar de outras receitas operacionais, né? Então, variações cambiais, ganhos, tal, não sei o que, né? Aí ele começa a parte de despesas, né? Ó, despesas operacionais e por aí vai. Então, assim, o que é interessante a gente comentar em relação a isso aí? O plano de contas referencial, ele vai ficar no formato, no padrão que a Receita Federal exige para que a empresa possa, então, estar gerando seus arquivos, né? De acordo com o seu tipo de tributação, que no nosso caso é o lucro presumido, ok? Então, depois, se vocês quiserem dar uma consultada melhor aí, vocês vão ver que só para vocês terem uma noção, são 1.101 registros, ou seja, são 1.101 contas só nessa parte de receita, custo e despesa,
Então é um plano de contas bem completo, né? Bem completão mesmo, né? Não é que nem nós fizemos na prática Zoom, que era um plano de contas um pouco mais resumidinho, né? Esse aqui é bem extenso, bem mais parrudo, né? Voltei de novo lá na manutenção. Plano de contas. Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o plano de contas que a gente está trabalhando na nossa empresa. Ó. E tem apenas 284 registros. Tá vendo aqui, ó? Então, o que vai acontecer? Nós temos que transformar o plano de contas, que é o plano de contas contábil, o plano de contas que o próprio programa já manda como sendo uma referência, vamos dizer assim, né? E vamos estar referenciando o plano de contas da Receita. Olha que bonitinho, né? Vamos consultar de novo. Ixi, aqui ele vai pedir conta por conta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar algumas referências, né? E depois a gente faz esse joguinho de estar linkando o plano de contas da Receita Federal com o nosso plano de contas para poder gerar o arquivo. Senão depois a gente não tinha preparado isso. Eu pensei numa coisa e é outra. Não tinha me atentado a esse detalhe. Mas então, quais são os próximos passos, né? Nós vamos estar fazendo, então, referenciando algumas contas no plano de contas e já vamos gerar o primeiro arquivo, né, para o SPED. É lógico que eu queria falar para vocês assim, tudo que nós fizermos aqui, vocês têm que pôr na cabeça assim, em tese, eu posso enviar para o SPED. Se passar pelo programa, passou pelo crivo do programa. O programa ele também valida consistentes e não tem nenhum problema. Agora, o que não pode acontecer é nós enviarmos isso para o SPED, porque senão vai dar muita dor de cabeça, né? Imagina você enviando informação de uma empresa, primeira coisa que eles vão verificar assim, quando chegar lá na base da Receita, ele vai confrontar o CNPJ que você está usando com a razão social e vai ver que não existe, né? Não bate, né? São coisas diferentes. E aí começam as confusões. Então, sempre lembrando assim, tudo que nós fizermos, nós vamos até o processo de gerou a ok, perfeito. Então significa que se fosse uma situação real, eu poderia estar enviando esse arquivo para o SPED, que esse arquivo provavelmente seria aceito sem nenhum problema. Ok? Então eu acho que é então, isso a gente vai que gerar eu preciso estar falando para vocês hoje. A gente vai gerar sim, só não podemos enviar. Rodar mas a gente vai rodar no programa do SPED? Nós vamos gerar no programa Calima. Gerar certo. e conferir, gerar e fazer a validação. Aí a gente vai validar no programa no SPED da Receita. Então, eu vou verificar se não tem nenhum problema estar validando testes, né? Porque, na verdade, são empresas fictícias, né? Mas eu acho que se a gente tentar validar no site da Receita, ele vai dar inconsistência, porque aquilo que eu acabei de falar. O CNPJ, que por exemplo, que eu estou usando, é um CNPJ que talvez exista, né? Eu não fiz a consulta na Receita Federal, mas talvez ele exista de verdade. E não é a empresa que eu criei, né? Pode ser uma empresa totalmente distinta, né? Mas se não tiver, for só para fazer a validação, a gente faz, não tem problema nenhum. Até onde eu conheço, vai apitar como erro. A Receita só questiona alguma coisa se você transmitir. Sim. Não vai ser o nosso caso. Aí uma outra pergunta. O validador da Receita aceita um perfil de arquivo específico, né? Vai precisar baixar para na máquina? E nós precisamos lembrar também o seguinte, para poder enviar as informações para a Receita, para o SPED, nós todos teríamos que estar com certificados digitais, né? E sem certificação digital não pode. Eu digo que ele não lê bloco de notas, vai ter que ter o TXT. Ou o Calima mas o Calima ele já gera no formato específico para o SPED. Mas se a máquina não tiver TXT, ele vai criar um mesmo assim? Eu espero que sim. Isso eu não tinha verificado ainda, mas eu acredito que sim.
Porque ele não, o TXT é tipo bloco de notas. Sim, tipo bloco de notas. Só que é específico, a Receita não lê bloco de notas. Você não vai conseguir carregar. O SPED Mas não deixa. então, eu acredito que o programa ele já está preparado para gerar. Talvez você não consiga abrir o arquivo na sua máquina, certo? Porque você não tem o software para isso. Entendi. Mas ele gera. Entendi. Tá? Boa. Beleza? Ô, professor, Pode perguntar. por que tem que nem exemplo, esse último passo aí, você pegou o plano de conta da nossa empresa, que tem as 284 contas, e vai referenciar com o plano de contas que é da Receita. Só que o plano de contas lá da Receita, ele tem muitas contas, né? O nosso só tem esses 284, né? Aí você vai, Vamos tipo, dizer assim, ligar uma com a outra? Isso, vamos referenciar porque assim, a Receita faz um plano de contas extremamente abrangente para poder pegar qualquer situação. No caso de uma empresa varejista, comércio de qualquer coisa aí, ela precisa de algumas contas, assim, 2 ou 3 contas para dizer assim, olha, essa minha conta é dada a essa conta que vocês têm no plano de contas da Receita, para o sistema entender, para o SPED entender, olha, ele está informando isso aqui, então isso aqui é receita de venda de mercadoria para ele e tal. Então a gente vai estar fazendo isso para, vamos dizer assim, falar a mesma linguagem, né? Ah, entendi. Seria isso. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, galera? O que eu vou pedir para vocês, quem ainda não conseguiu criar a sua empresa na aula de hoje, né? Hoje foi o contexto todo era a criação das empresas, a organização das informações, tudo mais. Procura fazer isso até a próxima aula, que daí eu venho para dar sequência da onde nós paramos. Eu vou entrar, já estou com as empresas criadas, né? Nós vamos estar entrando, fazendo a referenciação de algumas contas, né? E depois fazendo as últimas configurações para a gente poder, então, gerar o primeiro arquivo que a gente está supostamente enviando para o SPED, né? Tudo bem? Tá bom, professor. Ok. Tudo ok. E o que vocês estão achando? Está sendo interessante mexer com um programa diferente de contabilidade, né? Quem teve práticas 1 comigo já mexeu com o Mastermac. Sim. E agora está começando a mexer com o Calima, né? Opa, esse programa é show de bola. Eu nem Pô, sabia esse é melhor que tinha que o esse programa. Mastermac. Acho que é melhor mesmo. Eu Muito acho completo, né? melhor porque ele fica na máquina de vocês, né? Então é Pois diferente é. do programa da faculdade que vocês só podiam acessar lá na faculdade, né? Aqui não. Vocês acessam a hora que vocês quiserem. E assim, só para reforçar uma dica importante, assim, sempre que vocês tiverem um tempinho, né? Que eu sei que tá todo mundo corrido aí com um monte de atividade para fazer do AVA, tem as coisas da própria vida cotidiana, tem o serviço, tem isso e aquilo, mas assim, quando vocês puderem, tentem fazer os cursinhos que tem no Calima para aquilo que eu falei para vocês. Primeiro, conhecimento. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Segundo, certificação. Calima, à medida que você vai fazendo os cursos, ele certifica, ou seja, ele dá certificados em PDF para vocês. E isso aí para vocês é bom como currículo e é bom. Vocês podem estar completando horas complementares que talvez alguns de vocês. Perfeito? Perfeito. Show. Rápido hoje essa nossa aula. Eu espero que tenha valido a pena e vamos lá, todo mundo completando suas empresas, deixando tudo redondinho para a semana que vem a gente completar. Tem alguém tentando perguntar alguma coisa? Professora, tem uma pergunta à parte. Eu estava mexendo aqui, ele falou que aqui tem uma importação automática de nota fiscal. Ele pega direto do site da Fazenda? Então, o que acontece? Ele pega, mas essa funcionalidade só na versão paga. Isso eu já verifiquei,
essa importação automática aí, se você fizer a versão paga do Calima, ele puxa automaticamente as informações, fornecedores, clientes, etc. E quando você precisa, você puxa as informações direto do site, ou da prefeitura, ou da Receita Estadual e assim por diante. Ah, legal, porque isso é difícil até. Tem muito sistema contábil que não tem isso. Então, eles têm. Mas aí, para você poder utilizar essa ferramenta, você tem que pagar. Assim, né? Entendeu? Mas então, Mas é ele deixa interessante que carregado da vocês empresa, não percebam deixa? que ele... Oi? Ele deixa carregar essas notas da empresa, não deixa? Então, eu sei que ele consegue puxar essas informações. Agora, eu não saberia te explicar mais detalhadamente, porque como é a versão paga e eu também só tenho a versão free, eu não consegui Entendi. testar isso, né? É que se ele deixar importar, Bom. você baixa pela Receita suas no arquivo específico e carrega no Calima para sua empresa. Dá essa voltinha, né, esse jeitinho para você inserir notas, um número grande de notas de uma única vez. Exatamente, é para facilitar a vida do contador. Isso, enche de água. Alguém mais tem alguma dúvida? Ninguém mais? Eu tenho uma dúvida do um dos apitos aqui de erros. Tá dando um erro de endereço cadastrado como principal e não tem esse campo. Ué, por quê? Você pelo menos o endereço deve ser cadastrado válido? como principal. Coloquei. Não, tem uma caixinha que você tem que Então, selecionar. porque quando a gente coloca o CEP... Sebas, Dados complementares? lá no endereço tem uma parte que você coloca como endereço principal e comercial. Aí dá certo. Eu sei porque eu penei para descobrir isso. Vamos achar. Tô voltando aqui, ó. Tô compartilhando com vocês. Não sei, já que tá aparecendo, ó. Eu vou de novo, ó. Empresa, ó, práticas 3. Vamos alterar ela, né? Fazer de conta que vai alterar. Você tá falando do endereço, né? Tá aqui, ó. Vamos fazer de conta que eu vou alterar. Então, aqui, ó. Eu coloquei o CEP, daí ele pergunta tipo de endereço principal. Tá vendo aqui? Porque o principal engloba cobrança e comercial. É o principal endereço da empresa. Eu acredito que fazendo isso acho que agora não vai dar problema nenhum. Agora vai. Ele fala, não dá experiência de fazer essa matéria pelo computador, eu tô achando interessante porque assim, pelo menos assim, eu consigo passar todas as informações e as informações são gravadas, é lógico, né? Então assim, quando eu estava no laboratório com vocês, às vezes eu tinha que falar 10 vezes a mesma coisa porque o pessoal estava conversando, não estava prestando atenção e acabava dispersando e perdia a informação. Aqui, pelo menos, acontece. Eu falo, se alguém perder a informação, eu apontar uma vez, explicar, mas lembrando que tudo que foi falado, tudo que foi partilhado aqui na tela do computador com vocês, está gravado e vocês podem estar verificando e revendo quando for necessário. E é legal ter o registro, né? Ok? Beleza. Se ninguém mais tiver dúvida, eu agradeço a presença de vocês. Espero que todos vocês venham na próxima aula, estejam em peso com tudo organizadinho para a gente dar continuidade. E vamos que vamos. Beleza, professor. Obrigadão, hein? Foi da hora. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, Daniel. Boa noite, agradeço professor. a todos e uma boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Alô, professor. Boa noite.